Olá, gente, boa noite. É um prazer enorme, uma alegria incomensurável estar aqui. Boa noite. Nós estamos aqui trabalhando esse pergaminho que nos ensina muito, né, como permanecer na labuta em prol dos inéditos viáveis que nos constituem enquanto fazedores, né, da educação que somos e que idealizamos ter, né? Porque o que temos não é suficiente e o que precisamos deve ser construído pela gente, né? E aí, gente, nesse primeiro momento de acolhimento, eu trago para nós um poema muito interessante que é fruto. Eu quero mostrar aqui, peraí, que eu quero mostrar aqui essa obra linda, maravilhosa, né? E vai estar. Estou tirando. Aí, isso aqui. Essa obra maravilhosa que conduz o nosso encontro, certo? Então, hoje, o poema que eu trago é Os Cabelos de Maria, onde nós trabalhamos através de uma atividade do MST, a perspectiva da educação popular, e aí a dinâmica do momento formativo era para que nós pudéssemos fazer uma escrita criativa. E aqui houve um momento de cartaz, né, onde a Maria, ela, ao declamar esse cordel feito por ela se emocionou e tudo mais, né, porque ela conseguiu ressignificar um momento que ela passou na vida dela, pondo na escrita e num desenho, tá certo? Depois eu vou folhear para vocês, ó, mas começa assim. É manual, gente, ó, Jeová, que coisa linda, tá vendo? Aí é feito manual, bem artesanal mesmo, certo? E aí diz o seguinte: Maria, desde criança, sempre foi diferente. Odiava parecer ou ser igual a muita gente. Com cabelos saltantes, enroladinhos e brilhantes, estava sempre passando pente. Aqui a imagem, certo? Esse texto é de autoria da Maria Heloísa, da Heloísa Maria, gente, da Heloísa Maria. Um dia viu na TV um cabelo colorido, trançados e gigantes, e queria um parecido. Ela falou para sua mãe, mas ela não deu ouvido. Olha aqui, gente. Não sei se vocês conseguem ver a TV. Ela aqui chorando, certo? Ela aqui chorando. Então Maria cresceu, realizou seu sonho então e trançou os seus cabelos, coloridos e grandão. E onde Maria passa, ela chama a atenção. Oh, gente, que lindeza! Os cabelos trançados, coloridos, azulados. Lindo, né? Muito lindo. Então, eu vou colocar, Vivi, você passear com a organizadora aqui, porque o pessoal está pedindo para entrar, e eu, como estou coordenando, fica difícil para eu otimizar aqui o time, tá certo? Bom, gente, então, esse cordel, os cabelos, né, de Maria, da autoria Heloísa Maria, foi formidável para esse momento que nós vivenciamos no MST. E eu gostaria de trazer esse produto aqui para mostrar, para dizer, gente, que nós precisamos avançar, né? Nós precisamos evoluir qualitativamente, sobretudo, por que e para que nós estamos aqui, né? É inadmissível nós estarmos num evento do movimento do centro do Paulo Freire e sermos sujeitos passivos do processo, sermos sujeitos de esponja, né? É inadmissível. E aí, vejam só que belezura de material que a gente pode vir também a ter como inspiração para a gente construir o nosso, né? Nós temos apenas 4 anos e aqui trata-se de uma reminiscência de 40 anos, certo? Então, trouxe aqui essa revista só para folhear, para vocês verem
a boniteza, o colorido, certo? Que ela tem, né? E que nós poderíamos fazer produtos pedagógicos dessa natureza, ou fazer o nosso memorial, certo? Não vamos perder de vista a finalidade do nosso encontro aqui, que é para a gente fazer uma autorreflexão do nosso processo formativo, certo? Então, vejam que coisa linda, radiante, colorida, bonita, né? Contextualizada e muito significativa, certo? Além de todo o conhecimento, tem a historiografia do movimento, né? E aí eu fico me perguntando, quem fará a historiografia do grupo de estudos e pesquisas da educação, né? Quem fará, quem ousará levar o GPIF para outros territórios, certo? Para internacionalizar o nosso grupo de estudos e pesquisas, como eu também compartilhei aí no nosso grupo um movimento que um grupo de currículo vai estar fazendo logo, logo, né, para dar a visibilidade do fazer pedagógico e do quão que é importante nós estarmos em grupo, estarmos em grupo e no grupo. Isso essas duas preposições, elas fazem uma diferença estrambólica, certo? Estar em grupo e estar no grupo. E ser do grupo, certo? Então, essa cartilha linda, maravilhosa, é voltada ao movimento internacionalista, certo? Então, essa cartilha é voltada para as crianças, mas ela é de uma riqueza, de uma leveza, de uma complexidade, de uma boniteza, certo? Que nos encanta os olhos, que nos anima, que nos encoraja, sobretudo para a gente não desistir dos nossos inéditos viáveis. Né? E quais são os inéditos viáveis de vocês? Vamos mandar aí no chat, minha gente. Vamos participando, certo? Vamos participando. Ok? E aqui eu vou finalizar essa apresentação, ó, trazendo para o nosso coletivo uma história para continuar sendo escrita, né? Não para ser apagada, não para ser deletada, não para ser abandonada, mas para ser, evidentemente, continuada no nosso processo formativo. E é isso que os nossos inspiradores, os nossos ilustres professores, né? Se bem que o Miles Horton não era professor, vocês já tomaram consciência disso? Que o Miles Horton, ele não era professor, certo? Ele abandonou, ok? Mas ele foi um grande sujeito e deixou um grande legado. E a pergunta que eu faço é: qual é a sua marca? Né? Qual é a sua marca? Bom, gente, nós já caminhamos aqui muitas coisas bacanas, né? Com muitas coisas ditas, escritas, taranã, taranã. E hoje nós vamos estar trabalhando o Focos da Esperança, alfabetização e cidadania, certo? E esse diálogo maravilhoso entre Miles e Paulo Freire, olha, eu vou confessar aqui que eu fico muito mais entusiasmada, motivada, empolgada, ouvindo, né, o Miles Horton do que mesmo o próprio Paulo Freire, porque o Miles Horton, no modo como ele se posiciona, ele consegue trazer elementos a mais do que os elementos que já são conhecidos por nós, que Paulo Freire também traz, né, nesse escrito em especial, certo? Então, a gente vislumbra, né, evidentemente, vivenciar esse processo formativo, né, esse processo formativo. Primeiro, o ato da alfabetização e da cidadania não estão dados. Não estão dados. Não à toa que ainda hoje nós temos aí um alto índice de pessoas analfabetas, certo? E também um alto índice de pessoas que vivem à margem da sociedade
e que, evidentemente, não exercem a sua cidadania em sua plenitude, né? Sobretudo no que diz respeito ao processo de aquisição, né, dos saberes, dos seus direitos. E aí falta muito, né? Falta muito. E cabe a nós, no campo, sobretudo da educação, que é do território do qual nós pisamos, refletir o que fazer para superar o analfabetismo e para promover o exercício pleno da cidadania dos sujeitos. Lembrando que isto está posto no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que a finalidade da educação não é outra, senão o pleno desenvolvimento humano, o exercício da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho. E nesse mundo desvairado que nós vivemos, o capitalismo arraigado acaba suplantando as duas primeiras finalidades, que é o PDH, né, Pleno Desenvolvimento Humano, e o exercício da cidadania, porque as pessoas se ocupam somente com a sua sobrevivência. Então, vamos trabalhar, qualificar a nossa mão de obra e, evidentemente, vivenciar aspectos que correspondem à mais-valia que, para nós compreendermos, nós precisaríamos também estar acionando Karl Marx, né, para compreendermos aí o enunciado da mais-valia. O que é que isso significa, né? Então, gente, feito esse preâmbulo, feito esse acolhimento, nós vamos adentrar a esse fragmento que vai concluir o nosso segundo capítulo, que são anos de formação, né? Esse fragmento aqui ele é extenso, tem aqui muitas páginas, mas iremos fazer aqui, com o tempo que temos, dentro das possibilidades que temos, nós iremos fazer o aprofundamento necessário sobre essas duas categorias, alfabetização e cidadania. Bom, Vivi, você quer falar, querida? Fique à vontade. Boa noite, gente. Vocês me ouvem? Sim, está um pouco baixinho, mas dá para ouvir. Tá, vou falar um pouquinho mais alto, então. É muito interessante o que a professora Maria Aparecida traz nessa questão de formação de sujeitos críticos e que tenham plena consciência de seus direitos, entre outras coisas. E é importante frisar que a forma em que a formação chega até a escola, ela deve sim ser adaptada aos inúmeros contextos. Por exemplo, em uma formação que eu tive com a professora sobre estudantes da EJA e estudantes do campo, é totalmente diferente você falar só sobre a formação crítica, porque eles também têm que ter consciência das terras que eles têm e dos seus direitos a essa terra. Como é que essa terra está assegurada para eles? Uma coisa que a gente não vê aqui na cidade. Então não adianta você chegar com contextos diferentes, porque não vai fazer sentido para quem eles são, né? E acaba gerando, querendo ou não, uma evasão escolar. Então, qual é a cara da nossa escola? Será que essa escola está estampada em mim também? Como é que ela está estampada? Por que ela tem que ser estampada desse jeito? E como será que é a minha presença na escola? Muito bem, Vivi. Ricardo, por gentileza, querido. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todas e todos bem. E quando com a fala da Vivian, é imprescindível que a gente observe a necessidade de compreensão, não só da obra, mas também do que ela reafirma que se faz necessário. E aí a Vivian mencionou sobre a formação de professoras e professores, né? E dentro dessa relação, profissionalismo. E que, independentemente de um autor não estar na condição de, né, no exercício da docência, do abandono e tal, é importante que a gente continue compreendendo a necessidade
de entendermos que essa formação ela não é somente os, entre aspas, 4 anos da universidade, enfim, envolve o profissionalismo e envolve a continuidade dessa luta por esse profissionalismo, né? Não à toa que o título do livro ele nos denuncia, né? E também nos faz direto ou indiretamente essa reflexão e, sobretudo, compreender o nosso próprio processo do tornar-se, né, professor, sujeito crítico e estar em contínua disputa por direitos, porque os direitos eles lá estão, são conquistas, mas se nós também não tivermos esse entendimento, né, a gente faz com que esse caminho se entrave, permita que as pedras ou fragmentos de rocha atravaquem o nosso caminhar, né? Então, esse é uma das mensagens, né? E quando a Vivian resgata essa questão que envolve, né, o entendimento que a gente precisa ter dentro do profissionalismo, do local de trabalho, onde ele está, e suas múltiplas conexões, então diz muito e vincula aquela relação da discussão sobre a leitura do mundo, né? Que nós precisamos também nos esforçar cotidianamente quando nós estivermos em diferentes espaços, né? Enfim, é uma riqueza essa dupla conversando num outro formato de escrita, né? No livro. Muito bem, professor Ricardo, agradecida. Bom, gente, então vamos lá, certo? O seguinte, focos de esperança, alfabetização e cidadania. Vou trazer aqui o primeiro fragmento, onde o sujeito oculto está posto aqui, que é exatamente o terceiro, né, que não tem o nome dele, mas está posto aqui. Gostaria que vocês falassem sobre as escolas de cidadania da Highlander e sobre o trabalho inicial da alfabetização em Recife. O que me surpreende é que vocês dois estavam em lugares diferentes, trabalhando com grupos comunitários. Paulo trabalhando em Recife e Miles trabalhando em Jonesland. E os dois descobrindo novas formas de alfabetizar baseadas em um conceito de mudança social. Como é que vocês chegaram a esse processo? Olha que pergunta, né? Imagine só se eu fizesse essa pergunta, como é que eu cheguei até aqui? Entende? O quanto que eu teria que fazer reminiscência, né? A professora Sara Ingrid Borba pesquisa sobre as narrativas e entender, né? A Aparecida Cruz também, a professora Aparecida Cruz também fez um trabalho sobre a questão das narrativas, e entender o quanto que a pergunta mobiliza a autorreflexão e a tomada da consciência, e, sobretudo, da autoconsciência crítica de si mesmo. Então, entender esse processo, ele é interessantíssimo, né? E o modo como o terceiro pergunta, ele nos provoca justamente a curiosidade. Bom, a gente já sabe como é que Paulo Freire alfabetizou, não é verdade? Agora, o Miles, nem tanto, entende? Então, o que é que o Miles vem nos dizer? Miles diz o seguinte: num processo de falar sobre as escolas de cidadania, eu gostaria não só de uma comparação, mas também de uma avaliação de como procedemos, certo? Então, percebam a essência do quanto que a autobiografia, né, o processo da narrativa nos favorece a uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Não é do outro, não, tá, gente? Não se trata do outro, não. Se trata de nós mesmos. Então, o Miles continua dizendo aqui, ó. Primeiro, nos anos de 1950, nós tivemos uma série de oficinas na Highlander sobre o problema de segregação no Sul. A Highlander sempre tentava lembrar as pessoas que elas eram parte do mundo e que tinham responsabilidades e oportunidades de fazer as coisas fora de suas próprias comunidades.
É, é gozado, em um certo sentido e significativo, que a ideia da escola de cidadania foi mencionada pela primeira vez em uma oficina sobre as Nações Unidas. Esaú Jenks, um negro de Jones Landes, Carolina do Sul, veio a Highlander com Septa Clark, uma professora que tinha ela própria vindo a Highlander de Charleston, também Carolina do Sul. Esaú Jenks disse, nesse encontro internacional, que ele achava ótimo falar sobre o mundo, mas que tinha problemas em seu próprio país. E ora, quem não tem, né? Seu problema era como conseguir ajuda para ensinar as pessoas em sua ilha a lerem o suficiente para passarem no exame exigido para registrar-se como eleitor. Gente, esse fragmento aqui remete à nossa condição brasileira? Evidentemente, sim. Porque eu me lembro bem que minha mãe, por ser analfabeta, o vereador Zé Velhinho, que morava em Olho d'Água, distrito de Canhotinho, ele foi em casa pedir voto. E minha mãe anunciou que não sabia ler e escrever. E ele, o que é que fez? Colocou uma pessoa para ensinar ela a desenhar o nome. Literalmente a desenhar o nome. Não foi codificar e decodificar o nome, não. Foi apenas memorizar as letras do nome dela para ela reproduzir no ato da votação. E que, evidentemente, nesse processo de tomada de consciência crítica, o processo de alfabetização não deve ser a mera codificação e decodificação das palavras, mas deve ser a reflexão crítica e o posicionamento político que os sujeitos devem ter para reivindicar os seus direitos, dos quais eles são sujeitos de direito, mas que nem sempre os usufruem. Então, esse exame era ministrado por funcionários brancos que não tinham o menor desejo de que os negros tivessem direito ao voto e usavam a restrição do analfabetismo como meio de impedi-los de votar. Ô, gente, isso aqui é diferente do Brasil? Sei não, viu? Ele disse que vinha tentando ensinar as pessoas a lerem enquanto viajava. Gente, o quanto que isso é significativo, porque o quanto que eu não fiz isso na minha vida, ainda hoje eu faço, né? Estudar viajando. Então, vejam só que lindeza. Ele disse que vinha tentando ensinar as pessoas a lerem enquanto viajavam de ônibus, pois tinha um serviço de ônibus que trazia empregadas domésticas e operários de fábrica, seus vizinhos negros, para o trabalho. No ônibus, ele tinha um público cativo e tentava ensiná-los algo sobre leitura durante a viagem. Ele era o líder reconhecido naquela ilha em termos dos problemas do povo e, como muitos negros, também pregava de vez em quando. Gente, essa passagem aqui me lembrou 2 fragmentos da minha vida. Primeiro, quanto que eu vivia com um livro na cara, dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do pau de arara, enfim, né? Menos de moto. Eu nunca estudei viajando de moto, não, mas nesses outros transportes, sim. E também me lembrou muito, principalmente das minhas andanças pela capital pernambucana, que nos metrôs e nos ônibus temos os pregadores, né? Às vezes são as pessoas das testemunhas de Jeová, às vezes são as pessoas da Assembleia de Deus, os religiosos, né? As pessoas que praticam sua religião e que se sentem chamadas a ide e pregai o evangelho, né? Então, nos ônibus públicos, nos transportes públicos, essa prática ela não é estranha para nós, né? Então, diante disso, o quanto que a gente, quando tem um propósito, não há obstáculo. Quando se tem um propósito na vida, não há
dificuldade, certo? E quando Carlos Rodrigues Brandão diz que ninguém escapa da educação, a gente consegue solução para estudar de todas as formas, porque nós somos sujeitos pensantes, sujeitos criativos, que podemos inventar, reinventar e ressignificar, né? Então, gente, ó, eu estou falando aqui, mas caso vocês queiram se posicionar, basta ou o microfone abrir, ou então se posicionarem no chat, tá certo? Que fica registrado da mesma forma. Então, veja só, uma das coisas que a Highlander sempre tinha feito era dizer às pessoas: a Highlander é nossa base. Mas se vocês estiverem, né, mas se você estiver tentando fazer alguma coisa e precisar de alguma ajuda, nós responderemos a seu pedido de ajuda. Não entraremos na comunidade ou na organização de qualquer pessoa como especialistas, mas iremos lá e tentaremos ajudá-los com seu problema. Foi, portanto, em resposta ao convite de Esaú que fomos para John Island. Eu decidi passar um tempo com Esaú e com a Septa para tentar aprender o que fosse possível sobre John Island, ou seja, conhecer a realidade daquela ilha, né, aquele território, as pessoas que ali estavam, né? Morei lá, olhem só o que é a etnografia. Saímos da narrativa, da autobiografia, agora estamos na etnografia. Essas três são metodologias da produção do conhecimento científico: narrativa, autobiografia e etnografia. Então, ele diz o seguinte: morei lá com Esaú durante algum tempo, 2 ou 3 semanas. Muito pouco tempo, né, gente? Mas, enfim. Eu conversava com as pessoas em seus trabalhos, pescando e plantando arroz. Ainda plantava algum arroz que colhiam manualmente. Mas a maioria deles, embora todos tivessem pequenos lotes de terra, ganhava a vida trabalhando nas grandes plantações ou na cidade. Dependiam de trabalhar para uma outra pessoa para sobreviver. Falavam bullion, uma mistura de inglês e de africano, talvez um pouco de francês. E eu tive que acostumar meus ouvidos para entender o que dizia. Olha que experiência fenomenal, né, gente? Então, aqui nos desafia a nós não termos medo de fazer viagem internacional, né? Porque a partir do momento em que a gente se insere na cultura, na convivência com o outro, a gente vai reeducando os nossos ouvidos e aprimorando a nossa língua. Não vamos perder de vista que o processo que nos fomenta, que nos atravessa na experiência, é a nossa linguagem. Pois bem, enquanto tentava me familiarizar, veja Jeová, em uma das participações dele, ele trouxe aqui, né? Qual que seria o segredo que o Miles Horton tinha, sobretudo para trazer muita gente para a reunião, certo? E aqui ele vai dizendo, ó, como que fazia. Ele vai nos dizendo como devemos nos portar e não nos furtar das nossas responsabilidades e compromissos. Então, continuando, ele diz o seguinte: enquanto tentava me familiarizar, examinei os esforços anteriores que as pessoas tinham feito para obter algum tipo de alfabetização e escolaridade. Soube pela Septa que tinham ensinado lá e eles tinham escolas de péssima qualidade. E por investigação própria descobri também que, durante anos, na verdade, desde a Guerra Civil, havia pessoas tentando dar aulas de alfabetização naquela ilha. Conheci 2 pessoas que me disseram que não tinham conseguido ninguém interessado em aprender a ler e a escrever naquela ilha, apesar de terem tentado durante anos. Os alunos começavam e abandonavam. Não havia interesse. Descobri também fundos do governo federal e do governo estadual destinados à alfabetização.
Gente, trazendo para a nossa realidade brasileira, né? E aí eu vou falar do pacto pela superação do analfabetismo que nós temos, a implementação dessa política que foi lançada no dia 6 de maio de 2024, aqui no Brasil, no nosso território brasileiro. Vocês percebem que os anseios, tanto de Paulo Freire quanto do Miles Bottom, permanecem abertos? Percebem? Pois bem, ainda hoje, no território brasileiro, nós temos um alto índice de pessoas analfabetas, certo? E o Miles continua dizendo o seguinte: era claro que havia um problema, e esse era bastante simples, vejam só. Um problema que era os alfabetizadores não estavam tratando essas pessoas com o mínimo de respeito. E o que é que vocês acham que esses alfabetizadores estavam fazendo? Quem eram os alfabetizadores? Eles eram negros ou brancos? Quem responde? Bora lá, gente. Brancos. Pois bem. Então, temos aí já um entrave, né? A relação interpessoal entre brancos e negros. Aí, continuando. O tipo de programas que estavam oferecendo era visto por eles como um insulto. Vejam a gravidade da coisa, certo? Então, continuando. Essas pessoas mais velhas, adultas, tinham que sentar nas carteiras pequenas para as crianças. As crianças riam e os chamavam de vovôs pernilongos. Gente. Portanto, havia uma boa sugestão do que não fazer. Percebe? A gente pode aprender a partir do não. O não é crucial em nossa vida. Então, os maus exemplos também nos ensinam para nós não os praticarmos, que as consequências virão. Assim como também os bons exemplos. Pois, continuando, ele dizia o seguinte, e isso me surgiu uma linha de pensamento bastante simples. Como é que se trata as pessoas com respeito? E aí? Como é que se faz um programa que trata as pessoas com respeito? Eu tenho certeza que elas teriam a motivação. É bastante fácil conseguir que as pessoas queiram votar. Pessoas que nunca tiveram o direito ao voto, que tiveram esse direito negado e em algum lugar onde a maioria é negra, significa que os negros teriam a maioria dos votos. Por isso, a base do programa tinha que ser uma em que respeitássemos as pessoas. Ficou bastante evidente que o treinamento tinha que ser feito em um ambiente fora da escola. Que as escolas já tinham a lembrança dos vovôs pernilongos. Com isso, a primeira coisa a fazer era tentar descobrir uma maneira de ter programas educacionais fora do sistema escolar. Aí aqui a gente traz a reflexão. Educação formal versus educação social, para não dizer educação não formal. Certo? Porque os ambientes extraescolares educam, ensinam. A essência e a eminência da educação popular nos promove esse conhecimento. E nós precisamos estar atentos e atentas a isso. O que é que nós já sabemos que não funciona? E o que é que nós já sabemos que funciona? Então, como devemos nos portar? Certo?
A próxima coisa era descobrir que tipos de pessoas seriam bons professores em uma escola que mostrasse respeito, para estar seguro, embora Septa discordasse um pouco de mim nesse sentido, e ela, afinal, era professora, é possível que você também desconsidere, Paulo. Finalmente, decidimos que não teríamos professores formados. Ninguém que tivesse sido capacitado para ser professor. Professores formados teriam que pensar em termos daquilo que haviam aprendido, metodologia, e identificariam adultos analfabetos com crianças analfabetas. Olha aí o problema simples, que nós temos isso também no complexo da EJA, que é a infantilização. Não somente do espaço físico da escola, com as carteiras pequenas, com as paredes pintadas, com as paredes com seus cartazes infantis. Não se trata só disso, mas, sobretudo, do universo do mundo social em que os sujeitos são oriundos, né? Eles são pertencentes a grupos sociais e têm experiências, têm saberes acumulados historicamente. Um sujeito de 80, 50, 40 anos não tem as mesmas necessidades formativas que uma criancinha de 2, 3 aninhos tem. Mas que um dos problemas que ainda permanece na cultura da educação brasileira para a educação de jovens e adultos é exatamente a infantilização. E para ilustrar isso aqui, vejam só, não pense que isso aqui está distante do nosso horizonte simbólico, não, tá? Porque a professora Eda Luiz, de São Paulo, ela construiu o Centro de Educação, o Centro Integral de Educação de Jovens e Adultos. Vocês podem até pesquisar aí na internet, CIEJA, como que essa escola funciona em São Paulo para o coletivo de jovens e adultos, certo? Depois havia também o problema da tendência que pessoas brancas em qualquer parte do mundo têm que querer dominar pessoas negras, né? Essa perspectiva hierárquica das posições dos sujeitos, ela é histórica e que nós precisamos desconstruir e que Paulo Freire nos ajuda a refletir sobre, né? Inclusive quando ele diz aquela máxima, né, sobre a questão do oprimido se tornar o opressor, ok? E aí, poderíamos eliminar esse problema simplesmente não tendo nenhuma pessoa branca como professor. Primeiro, não ter professor formado. Segundo, não ter professor branco. Já resolveria o problema, né? Essas condições foram as primeiras coisas sobre as quais concordamos. Quando digo nós, refiro-me a Esaú, Septa e eu própria. Lembre-se que o Miles Horton está narrando uma experiência que ele viveu com 2 sujeitos, o Esaú e a professora Septa. A outra coisa que discutimos a priori foi que as pessoas deveriam aprender a ler, já que tinham pouquíssimo tempo para fazê-lo. Não podíamos começar com trechos curtos e simples. Palavras simples, porque eles tinham que aprender a ler em muito pouco tempo. Um trecho muito longo e prolixo da Lei da Carolina do Sul, que continha palavras que nem eu tinha ouvido antes. Palavras que a maioria das pessoas tinha dificuldade para pronunciar. Vocês estão compreendendo que o modus operandi do Miles Horton se aproxima do processo pedagógico que Paulo Freire
registrou e carimbou a sua marca pelo mundo durante as 40 horas de antítese? Já conseguiram fazer essa associação? Pois vamos continuar. Certo? Tínhamos que começar o mais próximo possível daquilo que eles teriam que terminar naquele breve período. Ou seja, não é quantidade, é qualidade que a gente faz. Por isso, a leitura desse livro não deve ser apressada. Não deve ser apenas uma mera passagem pelas páginas. Né? Nós precisamos fazer uma penetração no que está dito para extrairmos o interdito. Aquilo que Dermeval Saviani vai nos dizer que está nas entrelinhas, que está para além do texto e que constitui todo um contexto. Certo? Então, é interessante, gente, a gente estudar essa obra e ir nos posicionando no lugar do Miles Horton, para que nós possamos ir compreendendo como deveremos estar atuando, mesmo no ensino formal, né? Porque, veja, ora, eu sou professora de EJA, professora, então qual é a consciência que eu devo ter? Primeiro, não tratar os adultos como crianças. Segundo, trazer conteúdos que estejam de acordo com o seu horizonte simbólico, que parta da realidade dos sujeitos jovens, adultos e idosos, né, que possam ouvir os estudantes, conversar com os estudantes, saber como é que eles aprendem, o que eles querem aprender, entendem? E a partir desse processo, dessa relação dialogal entre professor e estudante, o conhecimento vai sendo famigerado paulatinamente. Pois bem, isso significava que tínhamos que encontrar algum meio de motivá-los o suficiente para que fossem capazes de aprender rapidamente frases bastante complicadas e palavras longas. Quem poderíamos tratar como professor ou professora? Bernice Robson, uma jovem negra, sobrinha de Septa, tinha visitado a Highlander e ficado impressionada. Ela tinha trabalhado em Nova York e em outros lugares, mas agora estava de volta em Charleston. Não tinha completado o curso secundário, mas era muito inteligente. Ela tinha dito que a Highlander era o tipo de lugar onde as pessoas realmente aprendem. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar a Highlander, a qualquer momento basta me avisar. Olha que ato generoso da professora Bernice. Quem de nós se porta como ela? Quem de nós se porta a ajudar o outro, a estender o braço, a mão para o outro? Então, nós dissemos, você pode ajudar ensinando outras pessoas. Você já tem parte de uma educação secundária, ela estava bem mais adiantada que isso em sua maneira de pensar. Mas, principalmente, você gosta das pessoas. Você sabe como se comunicar com elas. Você as inspira. Você sabe que não se sente superior. Finalmente, ainda que relutando, ela concordou. Gente, vamos ser Bernice na vida. Pela primeira vez na vida, ela pensou em si mesma como alguém que ensinava outras pessoas, mas a verdade é que ela já tinha ensinado antes. Vinha dando aulas de costura a um grupo de jovens. Além disso, dirigia um salão de cabeleireiro, mas, diferentemente de salões de cabeleireiros para brancos, o cabeleireiro para negros é um centro cultural. É um local onde as pessoas vêm conversar sobre várias coisas. Na economia local, é uma posição que tem status. Enfim, de muitas maneiras,
ela era uma pessoa sofisticada. Sejamos nós sofisticados. Mas sua bondade, aliás, mas sua boa vontade de ensinar tinha como base o amor que tinha pelas pessoas de sua raça e o fato de que queria ser útil. Olha que coisa linda, né? Bernice começou a ensinar sem nenhum planejamento educacional. Logo, nada do padrão, nada de BNCC, nada de currículo. Nada. Vamos ensinar ensinando através da convivência. Pois bem, queríamos que se familiarizasse com a situação e deixasse suas próprias ideias aflorarem. Eu sei que no início, Septa queria lhe dar um planejamento de aulas, mas eu fui contra isso e Esaú concordou comigo. Olha, Bernice começou dizendo aos alunos: eu não sou professora. Eu realmente não sei por que eles querem que eu faça isso. Mas eu estou aqui e aprenderei com vocês. Irei aprendendo à medida que for caminhando. Essa era a atitude dela. Depois que ela começou, um dia me chamou e perguntou por um cartaz sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Gente, esse cartaz, sabe onde é que eu vi? Eu vi ele na Universidade da Paz, em Costa Rica. O cartaz da Declaração dos Direitos Humanos, que estava na parede quando ela era aluna na Highlander. Queria usá-lo como cartilha. Isso foi ideia dela, porque estava começando a entender que tinha que desafiar aqueles alunos. Embora a Constituição da Carolina do Sul tivesse palavras compridas, não eram unicamente palavras compridas que eles tinham que aprender para poder ler a Constituição. Naquela época, a Highlander tinha uma declaração de objetivos que explicava o que era a instituição. Bernice achou que essa declaração continha algumas ideias boas sobre democracia e cidadania. E pediu também uma cópia disso. Essa foi uma das coisas com que eles aprenderam a ler. Foi nesse nível de material que ela usou em suas aulas, mas na maioria das vezes o que fazia era encorajá-los a praticar escrever seus nomes, escrever de modo geral, preencher ordens de pagamento. Eles queriam coisas muito práticas e ela elaborou um programa ao redor daquilo que eles queriam, do que pediram. A professora Eda Luiz, no dia 16 a 18, no quarto COBEI, em Natal, nos ensinou que era assim que ela fazia. E aí mereceria, né, esse livro ser tecido por Paulo Freire, pelo Miles Houghton e também pela professora Eda Luiz. Enquanto isso, eles começaram a tentar ter a oportunidade de votar, porque ela foi organizando aquela classe de cerca de 25 pessoas em uma organização comunitária. Não era uma classe de alfabetização. Atentem aí, gente, a formação política de base. A importância de estarmos no coletivo, em coletivo e com o coletivo. Era uma organização comunitária. Eles já estavam falando o que queriam fazer quando conseguissem o voto. Estava falando em usar sua cidadania para fazer alguma coisa. E deram à classe o nome de Escola de Cidadania. Não classe de alfabetização,
E isso ajudava a motivá-los. No fim, ela tinha mais alunos na classe do que tinha tido no início. 80% do número total passou no nosso exame. Nosso exame consistia em que eles fossem até o tribunal e se registrassem como eleitores. Quando o conselho responsável pelos registros dizia que eles já tinham o direito de votar, nós dizíamos que já tinham passado o exame. 80% conseguiram passar. Nós pensamos em termos de uma única escola. E se essa funcionasse, talvez faríamos a mesma coisa outra vez no mesmo lugar. Mas em 1 ou 2 semanas, começaram a nos pedir outras escolas em outras partes da ilha. E Bernice coordenou. Veja, ela sai do status quo de professora não oficial e torna-se coordenadora. E Bernice coordenou outra classe. Não tínhamos pensado muito além daquilo que ela podia fazer sozinha. Mas, a essa altura, pedidos estavam chegando tão rapidamente que decidimos que devíamos deixar outras pessoas ensinarem e não só a Bernice. A coisa estava se expandindo além de nossas expectativas originais. O que fizemos, então, foi colocar os novos professores como aprendizes da Bernice. Ainda não tínhamos organizado um sistema para expandir a ideia da escola de cidadania. Bom, gente, por que é instigante a gente fazer a leitura decentemente, como deve ser uma leitura, né? Para que a gente possa tomar consciência de que nenhum processo de transformação é mágico, é instantâneo, de modo algum. E uma outra coisa que essa narrativa nos alerta é, quando nós estamos dando certos, né, nós conseguimos o devido reconhecimento, nós conseguimos evoluir, e de forma gratuita. De forma gratuita. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu não preciso me esforçar tanto para conseguir aquilo que eu já venho fazendo. O que nós precisamos é lidar com os excessos. É lidar com os excessos que nos sobrecarregam, que nos pesam, que nos tolhem e que nos ofuscam. Entendendo esse fazer pedagógico, vejam só, eu lembro de quando eu era professora do 3º ano do ensino básico, eu tinha uma turma muito, mas muito desafiadora. E aí eu comecei a trabalhar com música, com exercícios físicos e com aulas de campo. Vamos explorar o bairro Manuel de Garanhuns. E aí eu parava na casa das estudantes. Onde é que você mora? Eu moro aqui, professora. Vamos tomar água. Chame sua mãe, que eu quero água. Né? E aí saía passeando. Era um passeio mesmo, né? Saía passeando nas casas dos estudantes, com aqueles pais que ali estavam, normalmente só se encontravam as mães, e a gente ia conversando. E, evidentemente, o nível de desafiador dessa turma foi paulatinamente diminuindo. Entende? Então, assim, gente, é possível. Quando nós não desistimos, né, é possível alcançarmos o nosso inédito viável quando estamos motivados e esperançosos de que a alfabetização e a cidadania podem sim ser concretizados na vida de todos os sujeitos. Agora, é importante termos consciência de que nós não fazemos isso sozinhos, nem sozinhas. Porque na escola,
eu precisava do apoio da coordenadora, que era essa ali, da própria direção da escola, para liberar os estudantes, né? Para a gente estar ali. E a responsabilidade era estrambólica. Porque se no quadrado da sala de aula a gente já tem dificuldade, né, de dominar a sala, de dominar o bom comportamento dos estudantes, domínio de sala, né? A gente escuta isso. Você precisa ter domínio de turma, domínio de sala, né? E que perspectiva é essa de domínio? Como é que você consegue dominar? Né? Evidentemente, não há uma receita de bolo para isso. Mas é lógico que nós precisamos usar da nossa criatividade. Certo? E aí, a gente entende que nesse processo da formação, a gente precisa também estar em constante formação. Não podemos nos achar que o que nós sabemos já basta. Não. O que nós sabemos é muito pouco dentro do oceano da nossa ignorância. Né? Continuando aqui a leitura, já que ninguém quer falar nada, a gente vai avançando, falta só mais meia hora, e aí a gente vai continuando essa leitura. Antes que o terceiro curso terminasse, já havia pedidos para uma escola de cidadania por parte da população em Edisto, a ilha vizinha, e há um outro de Dalfúsquia, ainda mais para o sul, lá na Geórgia, além de outros pedidos mais. Estabelecemos uma espécie de programa de formação para professores para a escola de cidadania na própria Highlander. Bernice ficou à frente dela e Septa era consultora. A essa altura, Septa já tinha sido encarregada de dirigir a organização de escolas de cidadania. Bernice selecionava seus próprios funcionários para formar novos professores. Ela escolheu 4 professores que tinham sido seus aprendizes, os que, em sua opinião, seriam os melhores para captar outras pessoas. Ou seja, não era o poder de conhecimento que os professores tinham, mas era o poder de articulação, de organização, de você nunca vir sozinho para esse coletivo. E aí eu trago à luz a título de exemplo, a Associação dos Trabalhadores da Educação Integral do Território Potiguar. A associação ela é feita com gente, com pessoas ativas, proativas, determinadas, idealizadoras, sonhadoras, que queiram ver a mudança social aqui. Né? Então, em outras palavras, a partir de Bernice, não havia nenhum professor que não tivesse sido formado pelas pessoas que a própria Bernice tinha formado. Os famosos seguidores, que não são os seguidores da rede social, nem do Facebook, muito menos do Instagram. Não são esses, não. E nem são os seguidores dos grupos de WhatsApp. Não. Aqui fala de seguidores autênticos, seguidores de carne e osso e propósito, com objetivo, com finalidade. Eis aí que nós estamos nos perdendo da nossa essência com as facilidades de seguirmos a todos e sem sabermos para onde ir. Porque quando a gente fica marejando na vida de fulano de tal, de ciclano, de beltrano, que está ali na rede social postando as belíssimas ações de felicidade, que ninguém posta tristeza, né? Aí a gente se perde. Qual que é o nosso ideal mesmo? Simbora. Esse livro precisa ser lido por todos, tá, gente? Por todos mesmo. Assim, íamos passando de uma pessoa para outra, tanto quanto possível. A única pessoa que tinha recebido algum tipo de formação em educação,
A única pessoa com uma formação universitária, por exemplo, era a Sépta, que era a diretora de todo o projeto. Essa foi a estrutura na qual estabelecemos as escolas. O programa começou em janeiro de 1957 e em 1961 já haviam sido capacitados mais de 400 professores e tivemos mais de 4.000 alunos. Os eleitores nessas áreas tinham aumentado em 300%. Era um sucesso com relação ao que havíamos pensado que seria hoje. Veja que coisa aqui entusiasta, né? Que nos mobiliza. Falamos antes que a ideia da Highlander era ser uma instituição que lidava com umas poucas pessoas intensamente. Eis vocês que estão aqui, né? São os privilegiados, as privilegiadas. Né? Pessoas intensamente que a função dessas pessoas era retornar às suas comunidades e multiplicar. Aí a pergunta fica para vocês. Vocês estão multiplicando o que estão aprendendo aqui? Vocês estão evoluindo? Estão galgando outros territórios? Estão alçando voos maiores? Certo? Bom, a escola de cidadania foi a multiplicação de uma ideia que teve mais sucesso. Ela se expandiu em todas as direções porque tinha muito dinamismo próprio. E à medida que se expandia, a ideia original de Bernice tinha desenvolvido tornou-se apenas parte dos procedimentos que usávamos, porque todos os participantes iam acrescentando novas ideias. Aí, quais são as ideias que vocês trazem para cá? Ah, professora, essa leitura está muito chata, está insuportável, estou aqui a pulso. Será que é isso? Né? Como poderíamos dinamizar nossos encontros? Como podíamos trazer mais pessoas que tivessem afeição pelos escritos de Paulo Freire e que idealizam mudar o mundo ou mudar as pessoas que estão à sua volta. Né? Algumas vinham dos professores, outras dos alunos. Veja que todo mundo importa nesse processo. É por isso, gente, que menos hoje, né? Hoje, dado ao processo da formação, eu não trouxe a canção. Mas tem uma canção que diz assim: vem, entra na roda, você também. Você é muito importante, por isso vem. Então, todos importam, professores e estudantes. O programa foi enriquecendo e foi ficando cada vez mais eficiente à medida que ia evoluindo. Não havia um único professor das escolas de cidadania que estivesse ligado à Highlander. Não eram funcionários da Highlander. As únicas pessoas que eram da Highlander eram Sépta Clarker e Bernice Humbison. Os demais eram autônomos. Percebe? O que é você trabalhar por uma causa? O que é você doar de si? Deixar sua marca? Mais tarde, esse programa cresceu tanto que passou a ser maior que todas as outras coisas que faziam na Highlander. Era um programa barato. Não pagávamos os professores e professoras. Não havia salário. Financiávamos a capacitação, mas não as aulas dadas por eles e elas. A comunidade ficava responsável por isso e nenhum dos professores cobrava pelo trabalho. Eram todos voluntários, pessoas negras ensinando outras pessoas negras. A organização ficou tão grande, expandiu tão rapidamente, estava exigindo tanto de nosso tempo e atenção, que decidimos que faríamos com que ela e o que tínhamos feito antes. Nós desenvolvemos 2 ou 3 outros programas na fase trabalhista que cresceram muito e os sindicatos os absorveram. Percebe o que é uma organicidade de um movimento? Ele não para em si mesmo, ele expande. Não queríamos perder tempo operando um programa bem sucedido. Qualquer pessoa pode fazer isso.
Preferíamos tentar experimentar e desenvolver uma coisa diferente. Decidimos que queríamos passar adiante as escolas da cidadania. Já estavam bastante estabelecidas e uma outra pessoa poderia se encarregar delas. Na época, trouxemos André Young, que mais tarde foi embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas e hoje é prefeito de Atlanta, para Highlander, para coordenar a expansão do programa. Antes de sua vinda, Martin Luther King perguntou se poderíamos elaborar um programa para Storm Christian Luther Conference. SEPTA sempre lhe falava sobre o programa das escolas de cidadania. A princípio, não achávamos que esse seria necessariamente o melhor programa para a conferência. Mais tarde, King ficou interessado no programa e começou a achar que, afinal de contas, talvez fosse o melhor programa para eles. Além disso, isso certamente resolveria o nosso problema, que era tirar o programa de nossas mãos. Ou seja, ninguém é dono de nada. Todos nós somos corresponsáveis por onde estamos e o que estamos fazendo. Por isso, todos devem se implicar no processo e não ficar à margem. E depois de bastante discussão, eles decidiram que fariam das escolas de cidadania seu programa oficial. Quando eles fizeram isso, André e SEPTA decidiram que iriam com um programa e ajudariam a estabelecê-lo na conferência. Eles tinham uma base muito maior que a nossa. Nessa época, o movimento de direitos civis já estava começando. Passou em Montgomery para Atlanta e a ideia estava se espalhando. As escolas de cidadania passaram a ser o programa da Conferência da Liderança Cristã do Sul. Foram feitas algumas adaptações, mas o programa permaneceu mais ou menos o mesmo. Gente, ó, esse texto ele é gigantesco, mas aqui, ó, Marlis continua. Isso agora vem Freire, viu? Eu vou trazer aqui um fragmento de Freire que está na página 95. Ele disse o seguinte, ó. As pessoas precisavam aprender a ler e escrever, justamente a fim de ter mais possibilidade de serem elas mesmas. Certo? Aí Freire continua dizendo, por essa razão você pode começar a se preocupar muito com métodos e técnicas e materiais, porque tinha um ingrediente principal que era o desejo das pessoas, a motivação política das pessoas. Qual é a sua motivação? Qual é o seu desejo? Para que você está aqui? Por que você está aqui? Certo? É preciso a gente, ó, ter esse desejo, ter essa motivação para a gente permanecer fazendo o melhor aonde estamos. Porque quando a gente se espalha muito, minha gente, a gente não progride tanto. A gente não progride tanto. É importante que a gente foque, que a gente esteja de corpo, alma, mente e espírito. Mas não que esteja divagando ou sendo apenas um número. Certo? Bom, acredito eu, aqui tem outro fragmento de Paulo Freire, que ele diz o seguinte, depois de algum tempo, as pessoas podiam ler, podiam escrever. Vocês veem o poder de interesse da motivação? Ou seja, quando o Freire diz o seguinte, que ninguém é dono da autonomia de ninguém, que ninguém liberta ninguém, que as pessoas libertam em comunhão, não adianta o professor querer ensinar, não, o estudante aqui tem que ter o desejo de aprender, a vontade de aprender. Do contrário, a aprendizagem não vai fluir. Né? Aí hoje a gente está trabalhando, está todo mundo com o celular na mão, rindo, achando graça. E o que a pessoa está dizendo não faz nem sentido para ter graça ali. Mas as distrações estão. As distrações estão e a gente tem que lidar com isso. Se a gente for chamar a atenção é porque está sendo autoritário. Né? Mas, gente, peraí. Como é que nós nos portamos para que nós possamos, de fato, a fazer jus aonde estamos? Aí Freire diz o seguinte, ó, esse fragmento aqui é de Marlis. Veja o que é que o Marlis vai falar sobre a educação popular. E hoje à tarde nós tivemos uma conversa sobre a educação popular. Marlis diz o seguinte,
A educação popular, que se seguiu a cruzada de alfabetização na Nicarágua, é um passo adiante usando as mesmas pessoas. Não, isso foi apenas o começo. Não havia qualquer ideia de que aquilo seria um fim em si mesmo. Tinha um objetivo, mas ler e escrever não era o objetivo. O objetivo era se tornar um cidadão. Gente, não é eu estar aqui absorvendo feito esponja, não. Não se trata disso. Não se trata disso. É muito mais. Eu tomar consciência das motivações e das razões pelas quais eu vim ao mundo. Para que eu vim ao mundo? Por que eu vim ao mundo? Se nós formos para o campo da biologia, né, são milhões de espermatozoides. E por que eu vim? Eu vinguei, digamos assim, e os outros não vingaram. Percebe? Então, nós somos especiais, nós temos uma missão a cumprir e nós precisamos saber qual é a nossa missão, qual é a nossa marca, qual é a nossa causa que nos impacta, que nos dá a direção de termos uma razão, uma motivação para estudar. Eu vou estudar só para reproduzir o que já está posto? Só para fazer o mais do mesmo? É isso? Não sei, né? Cada um sabe de si. Gente, aqui tem um fragmento lindíssimo de Paulo Freire, estou de olho aqui na hora, certo? Freire diz o seguinte, na página 101. Estou absolutamente certo de que os problemas de direitos humanos, discriminação, exploração racial, libertação, liberdade, todas essas coisas foram levantadas. Nós não estávamos lá no momento exato em que ela estava trabalhando. Mas eu estou certo de que houve isso precisamente porque as pessoas foram para o curso da Bernice, porque queriam sua afirmação, porque precisavam lutar a favor de sua própria dignidade. A Declaração dos Direitos Humanos deve ter sido para elas uma prova fantástica, uma justificativa de que elas estavam certas de lutar. Certo? Mas, logo abaixo diz, o ensino acabou e a educação comunitária começou. Olha aí. Foram os negros que nominaram o projeto da escola. Foram eles que chamaram as pessoas de professor. Eles chamaram aquilo de escola de cidadania e tinha um professor. Para eles, era a verdadeira educação. Isso era sua terminologia, não minha, não de Bernice. Ai, gente, que diálogo formidável, viu? Aí Paulo tem um fragmento aqui, gente, que eu li, que eu grifei aqui, né? Ele diz o seguinte: é impossível ler as palavras sem escrevê-las. Isto é, ler implica escrever. O que é que vocês estão escrevendo, gente? O que é que tem ficado, né? O que é que vocês têm registrado? Deixa eu ver aqui no chat. A participação de vocês, já que está todo mundo caladinho. Bora lá. Olha aqui, Bíblia, Ricardo, Bíblia. Cadê o resto do povo, gente? Não tem nenhum comentário no chat. Agora eu vou silenciar e os 10 minutinhos finais estão facultados a quem quiser falar alguma coisa sobre, porque muitas páginas ainda... gente, nem muitas, ó. Só precisaríamos ler mais 4 páginas, certo? Mas com o tempo que temos não é suficiente. Vou terminar aqui com uns fragmentos de que tenho certeza de que toda a história sempre existe em pequenos lugares onde as coisas estão começando a se desenvolver, mas não acho que possamos chegar a elas intelectualmente ou fazendo levantamentos, pesquisas de opinião ou outras coisas desse tipo. Ok, gente? Olha aqui a deixa. Não é porque a gente consome as letras, faz artigo, produz, publica, tererê e tarará, que nós somos e seremos os redentores da humanidade. Certo? A educação implica posição política. Nunca pode ser um ato de voluntarismo. Ok? Portanto, focos de esperança
e de espírito aventureiro, onde quer que os encontremos. É com vocês. Quem quer falar? Quem quer dizer alguma coisa? Quem leu esse fragmento, gente? Vamos lá, Vivian. Dentro da. Como eu vou expressar isso? Mas, enfim. Dentro da pesquisa educacional, que é uma matéria que nós temos no curso de pedagogia de séries, a gente relata alguns meios de realizar esse conhecimento científico, né? De desenvolver e de expressar por meio de palavras. E uma questão que eu cheguei é que muitas dessas pesquisas deveriam ser realizadas por profissionais da educação básica. Isso é fato, sem sombra de dúvidas, não há como a gente discutir contrariamente a isso, porque eles estão, os professores de educação básica, todos os dias com aqueles estudantes, e a gente analisando o processo que Paulo Freire defende, de uma educação emancipadora, não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples de ser realizado. Mas como é falho a gente cobrar algo complexo a pessoas que desenvolvem várias questões com os estudantes, como o seu desenvolvimento pessoal, o seu senso crítico. Além dessas questões, você cobrar que ele tenha um conhecimento científico desenvolvido, né? Que ele tem expressado ali. E além do que, existem várias situações que dá medo de se divulgar. Por exemplo, na escola aqui perto, alguns professores já foram ameaçados por tentarem denunciar alguma situação. Então, que condições esses professores vivem e por que cobrar tanto desses professores da rede básica? Lógico que seria de extrema importância não somente para as figuras públicas, mas também a formação de professores, né, em pedagogia. E é muito, na minha concepção, ainda é muito mágico como tudo isso acontece, todo esse processo acontece, mas que não é divulgado a verdade para a gente, os desafios que é ser professor, o que a gente vai enfrentar, sabe? Então, como a professora falou, não adianta nós sermos somente consumidores de letras, não adianta a gente só produzir e também não adianta cobrar algo tão complexo a pessoas que muitas vezes não têm acesso novamente à universidade, já que em alguns setores, não dizendo que essa é a realidade absoluta, por exemplo, aqui de Caicó, a universidade ela não faz a parceria com a educação básica. Então, para além de consumir e produzir letras, é necessário que a gente entenda quem está ali na educação básica e que a gente tenha melhores condições de vida, né? Porque, como eu já havia citado, são muitos projetos, são ações brilhantes, como, por exemplo, a da professora Iane Alves. Eu acompanhei o Instagram dela por esses dias e eu vi os excelentes projetos que ela desenvolve na turma dela. São essenciais e que deveriam ser espalhados realmente por todas as escolas, mas é como já havia citado, é muito difícil você encontrar até tempo para produzir alguma coisa. E também as normas que se enquadram para esses trabalhos são muito complexas e demoram um certo tempo, né? Muito bem, Vivian. Temos mais 5 minutinhos, gente. Quem fará uso desses preciosos minutos para tecer seus comentários sobre. Bora, gente. Bora, meu povo. Bom, gente, então, diante desse silêncio estarrecedor, eu convido a vocês ficarem atentos e atentas, né, ao movimento da essência do nosso
do nosso grupo, né? A gente tem alguns eventos, inclusive agora no dia 4 de julho, viu, Iane? Nós vamos estar realizando o 4º Seminário de Educação Integral e ele vai estar aberto para publicar trabalho, né? Apenas um resumo simples, um resumo de 500 palavras, que você pode submeter e apresentar, e depois a gente vai colocar nos anais. Logicamente, que Paulo Freire e Max Rotton nos ajudam a pensar na perspectiva dessa formação integral, né? A gente não pode estar separando as coisas, separando os acontecimentos, porque assim, gente, olha, se tem algo que me fascina, é a interdisciplinaridade, certo? Eu não consigo, talvez seja por isso que eu seja tão ocupada, porque eu sempre acho que o que eu estou fazendo é uma única coisa. Eu estou sempre aqui, ó, fazendo uma única coisa. Só que essa única coisa, ela se ramifica, ela se desdobra. Foi que o tema gerador que Paulo Freire explica, né? Que através do tema gerador você vai ter os desdobramentos desse tema gerador. Então, nessa perspectiva formativa, a gente precisa, sobretudo, ocupar esses espaços, né? Ocupar os espaços, produzir sobre e resistir. E resistir. Porque enquanto nós estamos aqui dialogando, né, nos inspirando em sujeitos que deixaram seu legado e que contribuíram muito para emancipar as pessoas, porque vejam, eu, enquanto sujeita do campo, membro de 20 irmãos, eu estaria condenada a reproduzir a vida das 12 Marias que lá estavam. E o que é que me tirou do foco da reprodução do status quo? A educação. Entende? Então, é por meio da educação que a gente consegue superar as nossas limitações. Nós não podemos nos condicionar nas impossibilidades, nas dificuldades, nos obstáculos, não. Nós devemos nos motivar quando a gente está esperançosa, né, de que o inédito viável estará em algum momento ao nosso alcance. E que outra coisa, somos nós os construtores do futuro que desejamos ter. Não pense que ninguém vai trazer aqui, ó, tome seu futuro lindo, maravilhoso, perfeito, magnânimo em suas mãos. Não. É você que constrói. Quais serão os caminhos? Quais serão as estratégias? Será com ou sem planejamento? Isso ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que o caminho se faz caminhando. Ok? Finalizado nosso momento de estudo, agradeço enormemente pela paciência generosa, pela escuta atenciosa de vocês e aguardo vocês até de hoje, a 15, minha gente, que será o nosso último encontro do semestre. Depois a gente vai dar a pausa necessária e iremos estar retomando tão somente lá para março ou fevereiro. Ai, gente, ou lá para agosto ou setembro, ok? Ou em agosto ou em setembro. Então, até de hoje a 15, um abraço, fiquem com Deus e um cheiro no coração de todos e todas. Tchau, tchau e muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, meu